Participando, celebrando ao Senhor neste santo culto. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Também poderíamos abrir no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 10. Mas o texto da leitura bíblica devocional deste culto, escolhemos Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 19. Foram os versículos que lemos, mas agora eu quero reprisar a leitura do versículo 16, apenas o versículo 16 desta palavra que tem tocado meu coração desde quinta-feira passada à tarde. O Senhor me dirigiu para esta palavra e Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Nos diz o texto: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Noutra tradução diz: prudentes como as serpentes e puros como as pombas. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração nesse texto e que veio como tema para a mensagem desta noite. Uma missão perigosa exige um comprometimento sincero. Note que o Senhor está enviando os seus discípulos para o meio de lobos. Era uma missão perigosíssima e nós podemos ver isso claramente na caminhada de Jesus, na jornada de Jesus com seus discípulos, até consumar toda a obra que o Pai lhe confiou, a nossa eterna redenção, a nossa salvação. Mas esse texto especificamente, Jesus está dirigindo aos discípulos uma palavra em virtude de uma oposição cerrada, de perseguição, uma pressão muito grande que os fariseus já estavam fazendo em relação à pessoa de Jesus, a sua missão, seu ministério, e que o Senhor já vislumbrava que essa mesma oposição estaria presente também na missão dos seus discípulos. É tanto que o Senhor faz uma espécie de comparação, que essa oposição, eivada não somente da hipocrisia, mas do ciúme, da inveja e de tantos outros interesses, ela era e seria tão devastadora como a atitude dos lobos no meio das ovelhas. Imagine um rebanho de ovelhas ou uma ovelha descuidada, e quando o lobo tem acesso, é algo muito devastador, porque estraçalha, porque rasga, porque deforma, porque mata. Lobos no meio das ovelhas. Mas a gente também, quando está meditando nessa palavra, irmãos, Deus trouxe algumas coisas preciosas ao meu coração e eu vou compartilhar com vocês. O que Jesus estava dizendo para os discípulos naquela ocasião, naquele contexto, é tão atual quanto hoje. Cada um de nós, como ovelhas do rebanho do Senhor e como igreja do Senhor. Ele preveniu isso. Essas palavras de Jesus são palavras proféticas. Pouco tempo depois estaria se cumprindo. Nós vamos acompanhar no texto. E que hoje também, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós estamos enfrentando as mais diversas pressões, hostilidades semelhantes. E como discípulo de Jesus, Ele nos convida a adotarmos essa atitude de prudência, de pureza. Nós não, como igreja do Senhor, não podemos nos comportar como pessoas ingênuas, como fantoches, como massa de manobra, nessa época tão difícil, e acabar sendo, por causa da nossa ingenuidade, vamos dizer assim, sendo levado de rodão, como o apóstolo Paulo mesmo preveniu, por toda sorte de doutrina e tantas coisas, pela mentira, a hipocrisia, pelo engano. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, capítulo 10, versículos 3 a 5, ele fala sobre os sofismas que
traduzindo mais livremente, o engano, e ele fala isso nos recomendando que as armas da nossa milícia, ou seja, do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo toda altivez, isso fala de orgulho, de soberba, destruindo todo o sofisma, fala do engano, coisas que se levantam contra o conhecimento do Senhor, contra o Evangelho do Senhor, as boas novas do Evangelho. Por isso ele diz que nós temos que agir com entendimento e levar todo o nosso pensamento ao cativeiro, ao conhecimento do Senhor. É muito linda essa passagem. Mas irmãos, o Senhor me fez compreender uma coisa que para mim tem sido marcante, eu ainda não tinha visto isso. E são algumas revelações preciosas. É que nesse ponto aqui, o mestre está falando, dizendo: eu vou enviar vocês, eu envio vocês, e quem envia ele, envia como ovelhas para o meio de lobos. E aí ele completa o versículo dizendo: portanto, sede prudentes como as serpentes e puros como as pombas. E o que veio ao meu coração é algo que me tocou bastante, essa questão desse ponto de equilíbrio que nós temos que encontrar. Hoje eu vejo a igreja um tanto quanto assim, levada de um lado para o outro. De que lado você está? Desça do muro, você é isso ou é aquilo? Você torce por esse ou por aquilo? Sim, você é a favor desses valores ou você é contra? Desça do muro, meu irmão, assuma, diga logo quem você vai votar, por exemplo. Então hoje você tem esse mundo muito polarizado, que você tem que decidir em que lado você vai estar, e há uma forçação de barra para isso. Aí o Evangelho de Jesus fala de equilíbrio. Irmãos, o Evangelho é muito bonito. Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio entre sabedoria e adaptabilidade, vamos dizer assim, no fazer a obra de Deus, em ser igreja, em ser ovelha de Jesus. E aí nesse sentido, irmãos, essa questão do equilíbrio é fiel. Hoje está até difícil. Quem já viu aqui uma balança? Levanta a mão aí. Quem já viu uma balança? Tem irmãos dessa geração nova que não sabem o que é uma balança, irmão. Mas a turma antiga aqui sabe o que é uma balança, né? Aqueles dois pratos, né? Um do lado, outro do outro. E ali no meio estava o que a gente chama de fiel da balança. O que é o fiel? Você coloca um peso de um lado e um peso do outro. Então você tem aqui um peso de 1 quilo. Os irmãos estão entendendo? Eu acho que está tão claro que eu não percebo. Você tem aqui um peso de 1 quilo, e aqui você pesa um quilo de arroz e coloca aqui, e vê se o quilo de arroz está conferindo com o peso que está aqui marcado. Se não está, você faz mais o quê? Coloca um pouco mais para poder ficar o fiel da balança. Todo mundo entendeu isso, né? Então esse fiel da balança, ele na verdade está relacionado aqui, depende dos pesos. Às vezes você tem que colocar um contrapeso. E é nesse ponto que reside o problema. Como assim, pastor? Quem quer renunciar e abrir mão aqui de contrapesos e de pesos? Suas concepções, suas crenças, suas ideias, seus projetos, seu orgulho pessoal e por aí vai. Você tem que abrir mão disso para poder proporcionar um equilíbrio, para que o fiel da balança, e olhe que o profeta diz e deixa muito claro que Deus não ama balança enganosa. Diga para quem está ao seu lado: está escrito. É Deus que não ama. Mas irmãos, agora volte para o versículo, a parte B desse versículo 16. Sede prudentes como as serpentes e simples, puros como as pombas. Aqui tem uma advertência de Jesus que aponta para essa questão do equilíbrio. Em outras palavras, sejam astutos como as serpentes, puros como as pombas. Os cristãos, nós cristãos, com frequência, não temos receio de assumir a postura de uma dessas duas coisas. Ah, pastor, temos que ser astutos, como aquela serpente, a astúcia da serpente.
Outros, não, eu assumo essa postura da pureza, da simplicidade. Mas às vezes a gente não leva em conta que a gente precisa, raramente a gente acha fácil ser as duas coisas, para poder equilibrar. Em outras palavras, astúcia sem pureza, era isso que Jesus estava dizendo. Astúcia sem pureza torna-se, irmãos, manipulação. Talvez como aquele personagem tão conhecido, estão se aproveitando aqui da nobreza, mas aqui eu acho que tem muita gente se aproveitando da simplicidade da igreja, da pureza do evangelho, e talvez esteja faltando astúcia à igreja. Aí o Senhor fala para a igreja hoje e disse: abram o olho. Astúcia sem pureza pode tornar-se manipulação, mas pureza sem astúcia, e aqui eu tenho algumas experiências nessa área, torna-se ingenuidade. Às vezes por causa da pureza do evangelho, a gente é ingênuo, é enganado, passado para trás, enrolado, acredita, mas irmão, pelo amor de Deus, que era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, eu estava certo que era verdade. Não, meu irmão, você foi ingênuo. Os irmãos lá na Paraíba disseram assim: pastor José, encontrei um irmão, eu no meio de uma luta fui compartilhar lá com um amigo meu, pastor, alguns anos atrás. Eu contei a história para eles: meu pastor, o senhor foi muito ingênuo, pastor. Eu disse: como assim, pastor? Aqui na Paraíba ninguém alisa cabeça de cobra, não, pastor. Eu já entendi tudo. Diga assim comigo, meus irmãos: astúcia sem pureza pode levar à manipulação, e pureza sem astúcia acaba se tornando ingenuidade. Por isso Jesus diz: portanto, levante a mão comigo e diga assim: portanto, sede astutos como as serpentes e também puros como as pombas. Não, mas eu quero ser só, como dizia um amado irmão para mim: pastor, eu sou como aquela serpente de Mateus 10. Eu fico no meu cantinho, eu espero a vida, o tempo for preciso, mas quando o miserável passa, a minha picada será maligna. O veneno será mortífero. Porque tem crente que é assim, só tem a astúcia da serpente, mas a Bíblia diz que aquele que não for puro não vai ver. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3. Meus irmãos, e o que Jesus quer ensinar mais é que nós, como discípulos, iríamos enfrentar as crises. Naquela época os discípulos iriam enfrentar, e nós estamos enfrentando hoje, sim ou não, meus irmãos? Crises, problemas do nosso tempo. Aliás, em todo o tempo a igreja enfrentou isso. E para a gente enfrentar essas coisas, precisamos de um caráter equilibrado, de equilíbrio. E o evangelho dá esse equilíbrio, meus irmãos. É isso que nós estamos pregando. Então a vida do Senhor, ela como foi integralizada ao nosso coração, integrada à nossa vida, ela nos dá esse equilíbrio. Equilibra o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo. Eu demorei bastante nesse ponto, mas era preciso falar sobre isso. Glória a Deus. Meus irmãos, vários textos bíblicos aqui vão comprovar um pouco mais tarde esta profecia de Jesus, porque isso aqui é uma profecia. Quem se lembra de Atos capítulo 4, quando Pedro, depois da cura do paralítico lá na Porta Formosa, estava preso? Foi preso aonde? Dentro da sinagoga.
foram presos. Quem se lembra de Atos capítulo 12, que Pedro estava preso, já tinham morto Tiago, e lá na casa da irmã Maria Marcos, a igreja estava orando, e o Senhor mandou aquele anjo e soltou Pedro. Glória a Deus, ela tem muita irmã Maria aí orando, glória a Jesus. Diga-se comigo com muita alegria: uma missão perigosa exige um comprometimento sincero. E exige esse comprometimento sincero por vários motivos e razões. Eu anotei apenas 8, mas você, quando for meditar, certamente vai encontrar muitos outros. Então vamos ao primeiro que eu desejo apresentar esses motivos e razões pelos quais a gente tem que estar comprometidos com o Senhor. Primeiro motivo, primeira razão: segurança quanto à autoridade daquele que nos enviou. Oh, glória a Deus. Está aí o texto de Mateus 10, 16, a parte A, e Lucas também 10, a parte 3, a mesma coisa, quando o Senhor diz assim: eis que vos envio ao meio, como ovelhas, para o meio dos lobos. Meus irmãos, Jesus não engana ninguém. Eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Eu creio que quando ele estava dizendo isso, tinha algum fariseu assim, olhando para eles: ó, eu estou enviando vocês para o meio, ó, ali, dos lobos. Agora, quando nós observamos, nós vemos claramente que Jesus estava falando aquelas coisas, não era para pessoas altamente habilitadas, capacitadas, competentes, especiais nas qualificações. Eram homens simples, e nós sabemos muito bem dos discípulos de Jesus, a maioria iletrados, não eram homens educados, não tinham assim uma posição elevada na sociedade daquela época. Essa que é a verdade. Então, o que era que os estava agora movendo? Era uma voz solene, de autoridade e poder do próprio Cristo, dizendo: quem vai enviar vocês sou eu. E para esta missão que eu vou enviar-vos, eu vou equipar vocês com autoridade e poder para alcançar as pessoas, para levar a boa notícia do Evangelho. É importante, meus irmãos, com certeza, dedicar-nos, habilitar, dedicar as nossas habilidades para o Senhor, sim, para o serviço do reino de Deus. Mas eu digo uma coisa: se não estivermos revestidos do poder divino, da autoridade e da visão clara daquilo que Deus quer que nós façamos, nós vamos perder muito tempo, as coisas não vão funcionar. E é bom frisar aqui, meus irmãos, que no serviço cristão, nós vamos encontrar nesse texto, nem desemprego tem. E ele envia e diz assim, veja Lucas 10, 2, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quem envia é o Senhor, meus irmãos. Aí eu me lembro do texto de Isaías, depois que ele é tocado pelo Senhor, que a brasa viva queima o seu pecado, que ele tem aquela visão gloriosa do Senhor, e que no ano em que o rei Uzias morre, ele disse: eu vi o Senhor. Aquela visão introspectiva do seu próprio eu é algo muito glorioso. Ele diz assim: depois disso, Isaías 6 e 8, depois disso, de toda essa operação de Deus, ele ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora veja Isaías 6 e 9. Então disse ele, é glorioso como quando o Senhor diz. Então ele disse ele, como é que ele disse? Levante a mão e diga comigo: vai. Agora olhe para quem está ao seu lado e diga assim: vai. Se for só essa voz que disse ao seu lado, que mandou, não vai acontecer muita coisa. Mas quando é a voz de Deus que disse vai, pode ir. Vai.
porque Ele vai equipar você com poder e autoridade e vai lhe dar uma clara visão para você fazer a obra do serviço do reino. Sem visão, irmãos, não adianta ir. Uma visão clara do Senhor, além de um poder, Ele dá uma visão clara, é a visão do Cristo. Era isso que o Senhor estava dizendo para eles. Então não é possível cumprir a missão do Cristo sem a sua autoridade. Os irmãos gostariam de ler comigo Lucas 10 e 19? É um texto muito lindo, que vocês sabem de cor. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes, está aí o texto, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Dá até para dar glória a Deus. Então, meus irmãos, o primeiro motivo que nos encoraja, que nos impulsiona para essa missão perigosa, porque a missão é perigosa, o primeiro motivo é segurança quanto à autoridade daquele que nos enviou. Era aquela segurança de Atos capítulo 13, quando a igreja estava reunida, jejuando e orando, Paulo e Manaém e Barnabé e Lúcio, Cirene e tantos outros. Então disse o Espírito Santo: quem vai é Paulo e Barnabé. Pode ir, glória a Deus. Segunda razão, meus irmãos, segunda razão, segundo motivo ou razão pelo qual o discípulo de Jesus cumpre a missão, a garantia de sucesso da missão está em seguir as instruções do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 4 a 11 e o versículo 16. Eu poderia ler todos esses versículos, mas vou apenas parafrasear enquanto o Thales vai colocando na tela, e você pode ir vendo nas páginas da sua Bíblia. Então não esqueça, a garantia de sucesso da missão está em seguir as instruções. Como assim? Jesus chama os discípulos e diz assim: vocês estão indo? Vão, mas não é para levar bolsa, nem alforje, nem sandália. Não saúde ninguém pelo caminho, e haja instrução. Em qualquer lugar onde você entrar, dizer primeiro paz, e ele começa uma série de instruções: o que levar, como saudar, onde ficar, o que comer, se não demore muito numa casa não. Imagine alguém que gosta nessa missão, tem um aspecto bem glorioso essa questão de não demorar nas casas, que eu prefiro aqui não me demorar. Mas veja a questão: o que levar, como saudar, onde ficar, o que comer. Mas o que me toca muito é como proceder. Ele disse assim: olha, cure os enfermos, cure os enfermos, cure os doentes. Onde você chegar, e diga ao povo dali: o reino de Deus, o reino é chegado a vós, o reino de Deus. E ele ainda tem mais instruções, ensina como lidar com a rejeição, ensina como lidar com a oposição. E é nesse ponto, meus irmãos, que muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, temos dificuldades, porque fomos enviados, temos uma missão, mas é na hora em que começamos a jornada, e é aí que muitas pessoas têm muitas dificuldades. O obreiro, inclusive, tem garantia até de salário, ele é digno do seu salário. Jesus estava dando instruções, não precisa apelar como muita gente. Se há um chão seguro, é o chão da chamada do Evangelho. O Senhor supre, Ele socorre, Ele chega na hora, glória a Deus, esse chão é seguro. Oh, glória a Deus. Mas irmão, sabe o que é lamentável? É ver, e eu digo assim, lamentável, porém muito verdadeiro, é que tem discípulos de Jesus que foram comissionados e estão indo,
mas ele tem suas próprias regras, tem suas próprias instruções, seus próprios programas, e eles não conseguem marchar juntos. Não, eu não concordo, eu vou sair desse ministério, eu vou fundar um para mim. Ele começa a fundar um para ele, sabe, esse ministério que ele... E ele elege as suas próprias instruções, a sua própria maneira de ser, a sua liturgia, a sua cultura. Na verdade, é uma miscelânea muito grande. E tem discípulos por aí, sabe, irmãos, que tem uma missão particular, é toda dele. Diz: meu irmão, onde é a sede do seu ministério? Lá em casa. E quem é o presidente? Eu. E o vice? Eu também. E a diretoria? Tudo só eu. Um disse para mim assim, ele disse: pastor, atrás de mim eu não vejo ninguém. É verdade, mas na frente também não. E tem esses ministérios por aí, que eu vou chamar hoje de ministérios coxas de retalho. Nunca tinha visto isso, mas estou dizendo hoje pelo Espírito Santo. Ele copia um pouco do que nós estamos fazendo aqui, copia um pouco do que alguém está fazendo acolá, e começa um negócio misturado. E ainda esse pastor, o senhor sabe que a minha visão é o reino. Vim aqui só para o Senhor me abençoar. Eu estou saindo da Assembleia, só tudo que eu quero é só a sua bênção. O irmão vai criar outro ministério, Deus me livre. No outro dia, ele deixa de ser ovelha, coloca um capuz de lobo, até dente de lobo ele coloca, aí sai estraçalhando o rebanho do Senhor, aluga um ponto por acolá. 5, 6 anos depois, ele começa a convidar os obreiros da geração dele para pregar lá. Quando eu sei, eu falo logo com meus obreiros: vá não, meus obreiros. Amém, meu pastor. Vai nada, vai nenhum. Esses lobos, irmão, faz rosna, grune, faz um barulhão. E quando ele entra no rebanho do Senhor, é um negócio devastador. Não, pá, ministério lá, pastor só quer isso. Lá é assim, assim, assim. Esse tipo de gente é aquele que não quer a instrução do mestre. A instrução é dele, o modelo é dele, é particular, é exclusivo. Oh, meus irmãos, a garantia do sucesso do discípulo está em seguir as instruções. Ainda que haja rejeição para o seu discurso, siga as instruções. Quantos querem seguir? Se ele mandar comer, come. Se manda andar, anda. Se manda sair da cidade, anda. Se ninguém receber, sacode o pé e vai embora. Glória a Deus. Chegar numa casa, tiver paz, você dá a paz. Se não tiver a paz, volta para você e vamos em frente. Porque me rejeitaram, porque não me aceitaram, porque alguém não me ama, olhou assim para mim atravessado, e você seguindo e fazendo a obra do Senhor. Mas tem uns que ficam de casa em casa, tem um ministério de casa em casa. É um pessoal que não quer trabalhar, a preguiça dá no meio da canela, não frequenta mais igreja, e é só marcando oração e sapecando profecia, e o povo levando cesta básica e dando uma grana para ele ou para ela. Esse povo pensa que é crente. E eu conheço alguns que andaram profetizando, e foi tanta mentira, e que uma foi processada. E eu conheço também uns que foram processados e foram para a justiça e foram condenados. Profecia falsa em troca de dinheiro. Isso é gente que segue suas próprias instruções. A garantia de sucesso da missão, a igreja diga comigo assim: a garantia de sucesso da missão está em seguir as instruções do Senhor. Vamos dar um glória a Deus por isso. Terceira razão ou motivo porque o discípulo, para que o discípulo de Jesus possa cumprir a missão de levar à frente a missão.
Para isso você tem que levar em conta algumas coisas. Veja aí na sua Bíblia. Aí não tem o versículo, mas vamos colocar o versículo, é muito claro. A prudência e a simplicidade são palavras de ordem para os que se engajam na mais sublime missão do pastorado. E aqui, se eu estivesse falando só para pastores, eu demoraria uma meia hora. Eu estou falando para os discípulos, inclusive os pastores, que também são discípulos de Jesus, né? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como, puros como as pombas. Aí veja agora Mateus 10 e 17, porque ele vai falar dessa prudência e pureza, que eu já falei delas como equilíbrio, que o que equilibra a questão da fidelidade à mensagem, à missão do Cristo. Aí nós observamos, meus irmãos, versículo 17, olha o que é que Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos homens. Ele está falando que nós precisamos de prudência, pureza, simplicidade. Quanto aos nossos relacionamentos, acautelai-vos dos homens. Das mulheres, está no sentido amplo, como diz no latino, lato sensu, né? Acautelai-vos, sejam prudentes, meus irmãos. Nunca houve uma época para sermos levarmos tanto em conta a questão da prudência. Nós estamos num grande reality show. Você entra no elevador, tem uma câmera. Você está na rua, tem uma câmera. Você para no sinal, tem uma câmera. Sabe se você está com cinto de segurança, se você está com celular. Se você está no celular, parou no sinal e a câmera está lá, a multa vai chegar na sua casa. Aonde você vai? Você entra nesse quarteirão, tem câmera para todo lado. Lá onde eu moro é do mesmo jeito. Chega num edifício, aonde você for, tem uma câmera. Até na igreja. Nós dependemos dela, mas nós estamos falando dessa vigilância, prudência, pureza, simplicidade. São palavras de ordem para os que se engajam na mais sublime tarefa da missão, o pastorado. Ele estava falando para discípulos, os futuros pastores. Acautelai-vos dos homens, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sinagoga. Aí tem crente que quer partir para a briga, quer entrar na guerra, quer ficar na trincheira. E essa profecia viria a se cumprir em breve, como eu já falei. Outra coisa, Mateus 10 e 18, acautelai-vos, prudência, simplicidade, pureza, são palavras de ordem para que se gaste nessa missão tão preciosa, na tarefa da missão do pastoreio. Sabedoria para tratar com as autoridades constituídas. Meus irmãos, eu não quero fazer uma aplicação aqui mais profunda quanto a isso. Todos estão muito conscientes, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, seja qual for a circunstância. Quando o discípulo de Jesus chega diante das autoridades, ele não está ali para se aproveitar das benesses das autoridades, nem tampouco se corromper, se locupletar com o que é profano, com o que é impuro, com o que é corrupto, com o que é imoral, com o que não é justo. E nós temos visto essas coisas. Pelo contrário, quando você estiver diante das autoridades, veja o que é que diz o versículo da palavra do Senhor. Sabe, vocês têm que estar ali, e a presença de vocês servir de testemunho do Evangelho de Jesus para os homens. Imagine um pastor diante das autoridades. Sim, o que é que você pode fazer? Pode deixar que lá o povo todinho está comigo, depois que eu pedi, está garantido. 5.000 votos para você. Ah, pastor, que pastor, irmão? Você é um lobo.
Como é que ele não garante o que não é dele? Eu vou mudar o disco. Quarta razão. Diga para quem está ao seu lado: eu já entendi, pastor. Vamos passar para a quarta razão. Quarta razão ou motivo pelo qual o discípulo de Jesus pode cumprir a missão. Quarto motivo: ele deve levar em conta o quê? As suas palavras serão ungidas por Deus. Quantos agradecem a Deus por esta unção preciosa? Oh, meus irmãos, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haver de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Irmãos, quantos podem agradecer a Deus por essa ministração do Espírito Santo? Eu digo, na mesma hora, oh, aleluia, glória a Deus. Na mesma hora vos será ministrado. Quantos recebem a ministração do Espírito Santo agora? Eu quero ministrar uma palavra de Deus profética para todos nós que estamos aqui, quem nos assiste. Nesta mesma hora, Deus está ministrando aos corações uma palavra de fé, de conforto, de encorajamento, uma palavra de graça, uma palavra de alegria. Renove agora, nesta hora, em nome de Jesus, as suas forças. Receba a restauração para o seu ânimo. Alegra o teu coração. Que o brilho dos teus olhos volte, porque o Senhor está ministrando uma palavra aqui e agora, na mesma hora. Como Deus me dirigiu para ministrar isso agora, nessa mesma hora, foi por isso que eu fiz. Sabe, meus irmãos, eu não tinha programado nada disso. O Espírito Santo está conosco nesta noite mais uma vez. Porque não sois vós que falará. Olha que os pastores que estão aqui sabem muito bem quem ministra, quem prega a palavra do Senhor, e os discípulos em geral. Às vezes, mas meu Deus, eu escrevi isso mesmo? Foi, irmão. Pastor, o senhor estava pregando, pastor Chaguinha, naquele dia, está com uns 3 meses, e o senhor falou assim, não me lembro, irmão. Mas irmão, o senhor não me lembra. Não, porque o Senhor me deu uma palavra profética. Então eu nem me lembro. A gente não lembra, porque aquela palavra não era nossa, nem era para nós. Era uma palavra dirigida, glória a Deus. Porque não sois vós que falará. Irmão, foi o Senhor que falou. Foi mesmo que Ele disse. Foi assim, e o que aconteceu? O pastor se cumpriu daquele mesmo jeito. Glória a Deus. E a gente só dá glória a Deus e só, meu irmão, graças a Deus, foi o Senhor que fez isto. E a gente diz como salmista, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aí é por isso que eu me lembro agora de Lucas capítulo 4, versículo 18. Todos os irmãos conhecem decorado esse versículo. O Espírito do Senhor é sobre mim. Se lembram de Jesus na sinagoga lá em Nazaré? Pegou o livro lá do profeta Isaías, no capítulo 61, aí lê a escritura, o Espírito do Senhor é sobre mim. Eu acredito que a igreja pode recitar esse versículo com muita alegria e forte. Vamos dizer assim, meus irmãos, 1, 2, 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, aleluia. Sem unção do Espírito Santo, meus amados irmãos, é muito complicado. Nossas palavras são vazias, são ocas. O discurso é bonito, o sermão é bem elaborado, homilética, exegese perfeita, oratória, voz de FM. Não conhece Bíblia, filosofia, antropologia, doutores e tantas outras ciências, capaz de citar 10, 15 autores, mas está faltando aquele sal. Só uma pitadinha de sal já apaga a vinda dos irmãos tudinho no culto. É ou não é verdade, irmão? Tem hora, meus irmãos, que a gente fala ao monte, Jesus disse, olha, você tiver fé, você só de um grãozinho de mostarda, vocês falam monte, sai do meio.
Aí você fala, só ouve o som das suas cordas vocais, o monte não está lá no mesmo canto. Vento, se acalme. Aí aqui era uma tempestade tropical, vira um furacão. O que é que está acontecendo? É aquela voz poderosa, irmãos. Às vezes é só uma palavra, aquela palavra que o centurião pediu. Mande só uma palavra ungida, Senhor, que eu vou embora. Vai. Ô irmão, quando Jesus disse vai, antes do homem chegar em casa, disse, o rapaz está bom. Que hora foi que ele ficou bom? 8h15, foi na hora que ele disse para mim. A igreja está entendendo muito bem, glória a Deus. As nossas palavras serão vazias, meus irmãos, sem essa unção. Vamos agora à quinta razão. Eu anotei só 8, já vamos concluir. Quinta razão ou motivo para que o discípulo de Jesus possa cumprir a missão, e para isso ele precisa levar em conta também algumas coisas. Mateus 10, 22, 23 eu encontro isso. Perseverança e resiliência são virtudes imprescindíveis para se lidar com a oposição e o ódio dos inimigos. Eu posso pregar isso porque já lidei muitas vezes e acredito que ainda vou continuar lidando. O ódio e a oposição dos inimigos. Um dia, a oposição era tão grande, que eu disse, Senhor, me dê uma palavra, para que eu acalme meu coração. Aí Jesus me levou para o Salmo 119, versículo 33, se o HD estiver rodando, tarde de conferência de botar, que diz assim, enquanto os homens se caluniavam contra mim, eu meditava na tua lei. Aí disse, sabe de uma coisa? Eu vou meditar na palavra. É isso mesmo, é o Salmo 119, ou é o 23. Vê aí esse texto se você encontra. Hoje quem não encontra logo, né? Só ir lá no Google, no instante encontra. Acertei? 119, 23. Portanto, enquanto os príncipes, pessoal, se caluniavam, confabulavam, faziam um plano para matar, para destruir, e falavam contra mim, detona você no estado todo. Aí o Senhor disse, vai sossegar teu coração. O teu servo meditava nos teus estatutos. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo com alegria: perseverança, resiliência. Não, irmão, é muito resiliente, aguenta, estão batendo nele. Ou pessoa de fé, é uma pessoa muito resiliente. Não, só resiliência não funciona não, meu irmão. Nem determinação não, é graça do Senhor. É crer nessa perseverança gloriosa. Veja o que diz o texto: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar firme, fiel aos princípios da palavra, perdoando como Jesus perdoou, caminhando a segunda milha. Irmão, veja um sermão do monte, coisa linda. Nós estamos estudando isso na EBD. Jesus disse: olha, comigo no reino é diferente. A lei diz assim, eu, porém, digo assim. A lei diz dente por dente, olho por olho. Aí eu digo assim, digo diferente. A lei diz que é para você, se alguém não lhe ama, você não ama também. Mas eu digo assim: ame a quem não lhe ama. Isso é muito lindo, meus irmãos. Agora é interessante. Perseverança e resiliência. O que a gente precisa mesmo é de perseverança, resiliência, tudo bem. Mas a gente tem que selecionar e fugir das batalhas que não são nossas batalhas. Ou vamos dizer assim, selecionar nossas batalhas.
Quando eu falo nisso, só me lembro de 1 Samuel 17, ali do versículo 28, por ali, eu acredito, os irmãos conferem depois, 30, quando Davi chega no arraial, que vê o gigante Golias dando as ordens, desafiando o povo de Deus, e ele pergunta: quem é esse homem que está desafiando o exército do Deus vivo? Quem é ele? Aí chega Eliabe, o irmão mais velho, diz assim: onde tu deixaste aquelas poucas ovelhas da casa do meu pai? Você é um insensato, você veio bisbilhotar. Arranjou uma confusão grande com ele. Olha aí o texto: porque desceste aqui, e quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço, olha só o que ele diz: a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aí Davi diz assim: vai para lá, meu irmão, a minha briga não é com você. Eu quero saber quem é o gigante que está desafiando o povo de Deus. Levante a sua mão e diga assim: me ajude, Senhor, a selecionar as batalhas. Tem luta que não é para você lutar. Sai daí, meu irmão. Não arranja uma confusão onde não era para arranjar. Por isso que o Provérbios é muito sábio quando diz que quem se intromete em questões alheias acaba segurando um cão pelas orelhas. Desculpa, né? Imagine um pitbull, né? Mateus capítulo 10, versículo 36, fala dessa questão de perseverança e resiliência, porque às vezes os inimigos estão no meio da própria família. Os irmãos vejam que tudo está tudo no contexto. Paulo diz assim: eu estive em perigos muitas vezes de morte, na cidade, no deserto, no mar, em naufrágio. Estive assim, em perigo na cidade, em perigos entre os falsos irmãos. Sexta razão, e a gente já vai marchando para a conclusão, o motivo para o discípulo de Jesus cumprir a missão. Essa razão vai apelar para o entendimento. Eu poderia, irmão, falar muito mais em cada um desses tópicos que o Espírito Santo me trouxe ao coração. Aí nós estamos em Mateus já no versículo 24. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Então entenda uma coisa, você discípulo de Jesus, entenda que você não é maior do que o seu mestre, e nem maior do que a missão que ele lhe confiou. Quem está entendendo diz amém. Entenda, você não é maior do que o seu mestre, nem maior do que a missão que ele lhe confiou. Jesus disse: vocês estão brigando por proeminência? Quem quer ser o primeiro? Aí ele diz assim: os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Aí ele disse assim: não, vocês querem estar numa posição mais elevada? Ele disse: olha, o maior é aquele que serve às mesas. Eles olharam assim: que evangelho é esse? Que estilo de vida é esse? Mas o Senhor estava tocando em seus corações. Você não é maior do que o seu mestre. Irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas, inclusive em cargo de liderança, que se acham praticamente onipotentes. Tem horas que eles não pensam nem que são assim maiorais, não. Eles nem acham que é Deus, não. Eles pensam que são o próprio Deus mesmo. Tem uns que se acham assim, um tanto quanto divinais. Para mim, eu acho que só sobram os ais dos finais. E haja ais. Acho que Mateus 23 perde para eles. É uma impotência, um arrogante. Ninguém chega perto, segurança para todo lado. Não é com todo mundo que fala. Tem irmãos que chegam a dizer assim: eu estou com mais de 20 anos nessa igreja, nunca cheguei nem perto. É uma pessoa assim, inacessível. Aí o Senhor diz assim, Mateus 10:38: e quem não toma a cruz e não segue após mim, eu pergunto para quem está ao seu lado: ainda quer servir a Jesus? Ainda quer seguir a Ele? Então segure aí a cruz, irmãos, porque tomar a cruz significa estar disposto a identificar-se com Ele publicamente
a experimentar oposição, sofrimento, escárnio, rejeição e às vezes até a morte em nome dele. Irmãos, a sétima razão, já a penúltima, os músicos já vão chegando aqui, para o discípulo cumprir a missão de Jesus. Mateus 10, 26, 28 e 31, ainda vamos encontrar promessas. Há uma promessa que nos encoraja e nos dá forças, para que o nosso temor, o nosso medo, não aborte a missão. Muitos abortaram a missão, sabe? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quem sabe você, meu querido pastor que me ouve, o Senhor está dizendo que você não pode voltar atrás. Pastor, porque tudo está obscuro. Não temas quando tudo estiver assim embaçado e obscuro. Caminha no meio da tempestade, diz o Senhor, que Ele vai te sustentar e este vento, este vendaval não vai te levar. Está tudo escuro, mas aquele que é a luz que alumia as trevas está no controle. Ele vai alumiar as tuas trevas espirituais, como diz o Salmo de número 18. Ele é a nossa lâmpada, Ele é que alumia a nossa candeia. E como o provérbio diz também, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Desculpe não citar o versículo, porque não me ocorreu agora, mas é assim que está escrito. Veja o que diz o texto: não temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Oh, glória a Deus! Quem está na missão aqui, não tema quando tudo for obscuro, quando tudo, quem sabe, seja até misterioso demais para você. Mas também tem um texto aqui: não tema as ameaças de morte. Essas ameaças são reais, e Jesus estava falando o seguinte: não temais aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes, esse é que é lindo, glória a Deus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Levante a sua mão e diga com alegria: eu continuarei temendo ao Senhor. Glória a Deus. Que o temor do Senhor esteja sempre no nosso coração. Meus irmãos, o último ponto desta mensagem, que fala sobre a missão, para o discípulo cumprir a missão, dentro dessa tão maravilhosa palavra, a missão, uma missão perigosa, exige um comprometimento sincero. Vamos dizer todos juntos? A dignidade da missão está em levar a cruz e seguir a jornada para a qual fomos enviados. Versículo 38, glória a Deus. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, vamos dizer mais uma vez: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A dignidade da nossa missão está em levar uma cruz. Não é que muita gente está querendo levar vantagem, resguardar seus interesses, da sua família, do seu grupo, da sua turma. Sabe o que é que dá dignidade à missão? É uma cruz. Por isso que Jesus abre a oração do capítulo 17 de João e diz assim: glorifica o teu filho, que chegou a hora, e ele será glorificado. E os discípulos assim: é porque o rei estava caminhando, não para o trono de Herodes, nem de César. O trono dele era uma cruz. Mas é exatamente esse tipo de trono que muita gente não quer. Ele quer um trono terreno, uma cadeira maior, em que ele seja o bambambam, o rei da cocada, o maioral, o todo-poderoso, o manda-chuva. Aí Jesus olha para nós e diz assim: olha, vocês só são servos. Está aqui uma cruz para vocês levar. Uma cruz?
dá para levar uma bandeira, não. Senhor, uma cruz. Se você disser assim, pastor, eu não sei bem o que é isso, levar uma cruz. Deixa eu dar uma palavra bem simples, enquanto a igreja fica em pé. Vamos ficar em pé. Levar a cruz, meus irmãos, é simplesmente caminhar, seguir o caminho da renúncia. Você precisa renunciar. Quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Oh, pastor, mas isso é maravilhoso, isso é muita luz. É aqui, esse altar. Pastor, o senhor poderia me conceder a inaudita honra? Sou um irmão que me ligou lá do sul do país. Pastor, eu sou pastor fulano de tal, eu sou amigo de fulano, de ciclano, de beltrano, de tal. O senhor poderia fazer uma agenda para mim? Eu gostaria de ter a inaudita honra de pregar naquele santo púlpito da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Fortaleza. Púlpito que pregou José Teixeira Rego. Ele já conhecia a história todinha. Ele cita o nome dos pastores todinho. É porque o abençoado, eu ia dizer infeliz, o abençoado, ele foi atrás da história. E aí foi que Jesus me ensinou: seja astuto, cuidado com esse negócio. Aí eu disse: meu irmão, eu não tenho como fazer uma agenda para você. No dia, quem sabe, que você vier e Deus direcionar, não, mas quem manda é o Senhor. Não, meu irmão, isso aqui é o problema. Quem manda é Jesus. Aí ele insistiu muito, insistiu, disse: meu irmão, só tem uma chance de você vir um dia, quando você parar de se oferecer. Porque se tem uma prova grande para o obreiro passar, é a prova da não escolha. Essa é a prova do coração. Enquanto Pedro não passou por ela, ele não foi o Pedro que o Senhor queria. É nessa prova que muitos não passam. Vocês já entenderam a mensagem? Vamos repetir só o tema e ler o último versículo e concluir cantando. Diga assim comigo: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora vamos recitar o tema dessa mensagem para que fique gravado no seu coração. Uma missão perigosa exige um comprometimento sincero. Quem pode dar glória a Deus? Saúde quem está ao seu lado e diga assim: continuemos na missão. Vamos continuar. Pastor, mas é perigosa. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu me lembrei da história que um pregador contou, mas eu não vou contar aqui porque pode parecer assim um tanto quanto. Pronto.